Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Aqui é o professor Afonso e estamos em nossa 18ª aula. Gente, hoje iremos falar sobre eletricidade. Dá início ao capítulo 9, né, continuando ainda com o módulo 3. Tá? Vamos ver a eletricidade em nosso cotidiano. Tranquilo, gente? Mas antes disso, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês. A eletricidade no nosso cotidiano e será iniciada na página 220. Vocês irão fazer a atividade da página 225, tá? Gente, ó, tem uma novidade para vocês, né? Para quem não sabe, a gente está retornando dia 5, né? Com o 9º ano. Graças a Deus, estamos retornando de pouquinho. Daqui a pouco eu vou ver cada um de vocês em sala de aula, tá bom? Ter só mais um pouco de paciência que as coisas estão caminhando para a ocorrência, né, de melhorias. Nosso governador ele já liberou o 9º ano e o 1º e 2º ano fundamental, certo? Lógico, não vai ser possível ter todos ainda, mas logo eu tenho certeza que isso vai passar, tá bom, gente? Então, é uma boa notícia sim, é sinal de que a situação está se evoluindo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, né, gente? A gente vai fazer a correção da página 217 e 218, tá? Desejar os parabéns para as pessoas que fizeram a atividade e também a avaliação na semana passada, ok? E hoje é nossa segunda chamada e só quem vai poder fazer são aqueles alunos que não fizeram a avaliação na semana anterior, né? Aqueles alunos que tiveram algum problema e não foi possível fazer a avaliação, tá? Então hoje será a nossa segunda chamada e somente hoje, tá, gente? Então, se você não fez a avaliação, então corra lá e faça. Tá? Você tem até a meia-noite de hoje para poder me entregar. Ok, então vamos lá para o nosso livro e fazer nossa correção. Bom, abre aí na página 217. E a primeira questão diz o seguinte: identifique a propriedade do material que compõe cada objeto indicado, escrevendo os termos do quadro abaixo dos locais adequados. Né? Então, você vai escrever embaixo o que está relacionado aqui dentro desse retângulo, que é a condutibilidade elétrica, elasticidade e propriedade magnética, e fazer a ligação, né? Ligar, né? Um termo ao o que ele se refere, né? Ao conceito dele. Tá bom? Então, primeiro a gente vê aqui, ó. Borracha do balão de festa. Borracha do balão de festa se refere a quê, gente? Se refere a elasticidade, né? Então, e o que é o conceito de elasticidade? Elasticidade, pessoal, é esse último aqui, ó. Refere-se à capacidade de um material voltar à sua forma original, após ser esticado ou comprimido, né? Então, essa questãozinha caiu na nossa prova, né? Espero que vocês tenham acertado, tá bom? Então, a propriedade da elasticidade é essa. Você estica o material e quando você solta ele, né, você para de aplicar força, esse material ele retorna ao seu estado de origem. Tá? Tanto esticá-lo como comprimi-lo. Ok? Vamos aqui para o próximo, pessoal. Ó, cobre de ferro, cobre do fio elétrico. Né? O cobre do fio elétrico é o quê? Ele é uma condutibilidade elétrica, né? E qual é o conceito da condutibilidade elétrica? Bom, ele refere-se à capacidade do material de conduzir corrente elétrica. O que é isso, conduzir corrente elétrica? É quando a eletricidade passa por ele, tá? Então, gente, o fio de cobre ele é um ótimo condutor elétrico, ok? As correntes elétricas, né, passam por ele. Assim como nós, né, seres humanos. É isso aí, gente. Seres humanos eles também são condutores elétricos. Animais, enfim. A gente é um condutor neutro. É por isso que a gente toma choque, né? Porque a corrente elétrica ela passa por dentro da gente. Certo, gente?
que a gente é um condutor elétrico. Bom, ímã. Qual é as propriedades do ímã? É uma propriedade magnética. E ele refere-se, gente, à capacidade do material de atrair objetos feitos de algum tipo de metal, né? Então, a propriedade magnética está relacionado à capacidade desse elemento, desse objeto, né, de atrair metais, certo? Professor, são todos os tipos de metais? Não, tem metais que eles não atraem, ok? Então, o metal que é mais atraído pela propriedade magnética seria o ferro, né? O ferro, enfim, ele seria isso, ok, gente? E um exemplo seria aqueles detectores de metais que tem em banco, né? Eles utilizam essa tecnologia, a propriedade magnética, para verificar se a pessoa está portando algum tipo de metal, né? Então, aquela caixa que fica na roleta ali, na hora que você vai passar para entrar dentro do banco, ele utiliza essa propriedade magnética, para verificar se você está portando algum tipo de ferro. Ok? Ligaram aí? Né? Então, se você ligou cada imagem, a sua definição correta, a gente vai para a segunda questão. Bom, segunda questão, ela está pedindo para você ler uma situação. Ao tocar na maçaneta metálica da porta, Frederico teve a impressão de que esse objeto estava com uma temperatura menor do que a parte da madeira, do que a parte de madeira da porta, né? Então ele pegou no objeto e percebeu que ele estava com uma temperatura menor, né? Do que a parte de madeira da porta, né? Então vamos utilizar aqui as situações descritas, né? E a gente vai colocar em prática o que a gente estudou sobre as propriedades dos materiais. E a gente vai pintar os quadros das alternativas corretas, tá? Somente as alternativas corretas. Assim, gente, ó, antes de entender, eu quero enfatizar uma coisa para vocês, ó, que a temperatura entre a maçaneta e o metal e a porta de madeira, ela é resultado da diferença de condutibilidade térmica, né, desses materiais. Então, nessa situação, o corpo de Frederico ele transferiu calor mais rapidamente para a maçaneta de metal do que para a porta de madeira. Então, isso que causou a sensação de diferença de temperatura entre os objetos, ok? Então, vamos lá. Ó. Os objetos são feitos de diferentes materiais, mas todos os materiais apresentam a mesma propriedade. Não é falsa, gente, é falsa, tá? Eles são, sim, feitos de diferentes materiais, porém, pessoal, eles não apresentam as mesmas propriedades. A madeira, ele não apresenta a mesma propriedade do que o metal, ok? O metal é bom condutor de calor, tá correto. Por isso, a troca de calor entre a mão de Frederico e a maçaneta metálica ocorre mais facilmente do que entre a mão de Frederico e a parte de madeira da porta, está correto. Né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Frederico ele transferiu o calor que estava em sua mão, né, seu corpo, e tocou na maçaneta e na madeira, ele sentiu que a maçaneta estava mais fria. Por quê? Porque ali você teve uma troca mais rapidamente de calor. Aqui, gente, ó, a propriedade dos materiais relacionado à situação vivenciada por Frederico é a condutibilidade elétrica. Mentira, gente. Condutibilidade térmica, tá? Não é elétrica. A eletricidade é outra coisa, tá certo? A sensação vivenciada por Frederico está relacionada à capacidade de diferentes materiais têm de conduzir calor. Tá certo, gente, tá? Então, o que o Frederico ele vivenciou, ele está relacionado na capacidade desses materiais de conduzir calor, ok? Gente, ó, observe a fotografia. Bom, ficou um pouco mudo porque passou aqui um carro de som, né? E queria que ele saísse no áudio, tá bom?
apesar de ficar bem no fundo, né, que o meu microfone ele é bem centralizado com a minha voz, eu não quis, mesmo assim eu deixei mudo, tá? Não foi nenhum erro no seu celular ou computador não, tá, gente? Foi eu que desliguei aqui o microfone. Então vamos lá, pessoal, ó. Observe a fotografia ao lado e assinale a alternativa adequada. O óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água, por isso não afunda. O óleo se dissolve na água e apresenta maior densidade do que a água, por isso não afunda. Gente, ó, densidade está relacionada na capacidade de um objeto chegar mais próximo do centro da Terra, certo? Com mais facilidade. Então, quando você coloca duas misturas, né, dois objetos juntos, e esses objetos eles não são misturas homogêneas ou heterogêneas, enfim, você vai observar uma coisa chamada densidade, que foi o que a gente estudou, né? Então, gente, ó, a densidade, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. A densidade, ela relaciona a massa de um corpo e o volume ocupado por ele, né? Então, essa é a característica da densidade. Qual é o item certo? O item certo é a primeira. O óleo ele não se dissolve na água, gente. E ele apresenta menor densidade do que a água. É por isso que o óleo não afunda, certo, gente? Por exemplo, se você fosse colocar areia no lugar do óleo, o que iria acontecer? A areia iria afundar. Por quê? Porque a areia ela é mais densa do que a água. Por isso que ela afunda. Ok, gente? Tranquilo? Bom, então essa foi nossa correção. Vamos lá falar sobre... isso aqui a gente já viu na aula anterior. Vamos falar sobre eletricidade. Aí eu pergunto para vocês. Vocês conseguiriam viver sem eletricidade? Vocês já conseguiram imaginar o mundo sem eletricidade? Certa vez eu assisti, há um tempo atrás, um seriado onde a eletricidade ela era extinta da face da Terra. Foi um experimento científico, né, que os cientistas foram lá tentar isolar alguma coisa, descobrir alguma coisa, enfim, eu não lembro, tá um pouquinho de tempo. Mas, resumindo, seria exatamente isso. O experimento científico deu errado, e o que aconteceu com a experiência? Eles conseguiram anular, bloquear a eletricidade. E foi um caos total, porque tudo parou. Porque tudo depende da eletricidade, né? O fato de nós estarmos se comunicando depende da eletricidade. O fato de você cozinhar, se locomover, se alimentar, depende de tudo da eletricidade, né? Por exemplo, o carro que você anda, ele só anda por causa da eletricidade. Não, professor, é por causa da gasolina. Retira a bateria para ver se ele vai andar. Não vai. Ele precisa de corrente elétrica para poder se locomover. Tá, gente? O avião do mesmo jeito, certo? Enfim, avião, algumas embarcações também, aquelas que não são movidas a vapor, né? Digamos assim. Gente? Antigamente a gente podia se locomover com trem que não tinha eletricidade. Hoje não pode mais. Temos os metrôs, o VLT, todos eles têm eletricidade. Okay? Então tudo está relacionado à eletricidade. O seu celular, embora o fato de você ter uma bateria, ter uma pilha, mas eles estão relacionados com eletricidade. Ok, gente? Vamos ver aqui esse trecho aqui. Ele diz assim, ó. Antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas era muito diferente do atual. Tarefas que hoje realizamos com certa facilidade demandavam mais esforços para serem realizadas. No entanto, a eletricidade não está associada somente às tarefas que realizamos. Ela também está presente em diversos fenômenos naturais, né? Então, analise bem, gente. Ó. A eletricidade é um fenômeno natural, que tem, por exemplo, o raio, né? Que o raio é composto pelo relâmpago e o trovão. Ok? Mas a gente chega lá. Só falar uma coisinha aqui, ó. Professor, mas eu me alimento, não tem nada a ver com eletricidade, porque é o fogão ali, o fogo, mas o alimento vem de onde? O alimento, ele precisou de eletricidade até para chegar em sua residência. Desde o armazenamento, da sua conservação, né? Antigamente as pessoas tinham uma vida muito dura, porque não tinha eletricidade.
o alimento ele deveria ser consumido no mesmo dia, porque não tinha conservação, né? Até que eles descobriram as tecnologias, né, e começaram a, a conservar o alimento através do sal, né, e da pimenta. E outra coisa, gente, ó, antigamente os reis, né, os castelos, enfim, eles vou voltar no começo, né? Antigamente, pessoal, ó, essas historinhas que a gente conta, né, sobre a culinária, sobre as misturas de tempero, isso também foi por acaso. Como assim? É porque, como antigamente não tinha eletricidade para poder armazenar os alimentos, os cozinheiros eles utilizavam, né, principalmente nos castelos, temperos muito fortes. Por quê? Para maquiar, né, para enganar o gosto de comida estragada, porque estragava muita comida nos castelos, né, em grandes construções, enfim. Então eles utilizavam temperos com gostos, temperos muito fortes, né, pimenta, né, essas coisas, enfim, cominho, enfim. Por isso que antigamente era muito visado os temperos, sal, por conta disso, gente, tá? Por causa dos armazenamentos. Enfim, isso a gente dá prosseguimento em outro canto. Vamos aqui, ó. Onde você percebe a existência da eletricidade nessa cena, né? Gente, ó, temos aí o raio, temos a energia eólica e temos aqui bem no cantinho, né? Outro tipo de energia, poderia ser uma energia de algum automóvel, alguma coisa assim, tá? Então aí você percebe que temos energia espalhada em alguns cantos. Identifique na imagem um fenômeno natural relacionado à eletricidade. O raio, né, gente? Esse raio é um fenômeno natural, eletricidade pura, né? Cite algumas atividades que você realiza em seu cotidiano e que utilizam eletricidade. Você pode citar qualquer coisa, desde se locomover, né, mexer no seu celular, assistir a essa aula, né, gente? Então, a eletricidade ela está impregnada, digamos assim, no nosso cotidiano de várias formas, né? Sem eletricidade, no momento, a nossa civilização ela não teria como ser do jeito que está, né? Ela deveria sofrer várias mudanças. Voltaria, como dizem, para a idade medieval. Ok? Bom, vamos aqui, gente. Ó, a eletricidade em nosso cotidiano. A gente vai analisar uma série de situações em que ela está contida no nosso cotidiano. E aí eu faço a pergunta para vocês. Em todas as atividades que a gente realiza no dia a dia e que utiliza energia elétrica. Agora, pessoal, imagine como seria realizá-la sem o uso de energia elétrica. E aí, você teria a solução? Bom, essa e outras perguntas não vai ser respondido nessa aula, porque não tem como, gente. Não tem como a gente fazer isso, né? Porque eu quero que vocês percebam que a energia ela é tão importante, a energia elétrica ela é tão importante no nosso cotidiano, que não descobriram nenhum substituto para ela ainda. Não tem como substituir a energia elétrica, certo? A gente tem como substituir alguns tipos de energia e transformá-la em energia elétrica. Mas o processo reverso não tem como substituir a energia elétrica. Não existe ainda essa tecnologia, né? Então, pessoal, a energia elétrica ela está presente em diversas situações do nosso cotidiano, né? Então, ao acendermos uma lâmpada elétrica, por exemplo, ao assistirmos a televisão, ao aquecermos um alimento no forno micro-ondas, ou utilizarmos o computador, que é o nosso caso aqui, a gente está utilizando energia elétrica. Muitos serviços essenciais, como os realizados em hospitais, também necessitam de energia elétrica. Um hospital possui diversos equipamentos que funcionam com energia elétrica. E mesmo quando, gente, utilizamos aparelho que funciona com pilhas, com baterias, como é o caso do telefone celular, do relógio de pulso, do controle remoto, a gente também está utilizando energia elétrica. Então perceba a importância da energia elétrica. Então não é apenas, pessoal, o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que depende de energia elétrica.
a fabricação desses aparelhos e de diversos outros produtos nas indústrias também depende desse tipo de energia, certo? Então, pessoal, ó, vocês já viram esse evento aqui no nosso Ceará? Perceba que o Ceará, gente, ele é uma das, principalmente aqui a Fortaleza, nossa capital, né? É uma das grandes cidades do Brasil que ocorre uma grande quantidade de raios, né? Então, o que você acha que está relacionado, pessoal, à eletricidade? E aí? Os raios, né? A eletricidade, pessoal, ela também está presente em alguns fenômenos naturais, como os raios. Esses fenômenos eles são descargas elétricas na atmosfera terrestre, que resulta em um clarão, que a gente conhece como relâmpago, e um ruído característico, conhecido como trovão. Eu tenho um segredo aqui que eu vou contar para vocês. Vocês conseguem perceber que toda vez em que vai cair um raio, primeiro você tem um clarão e só depois você tem o trovão? Por que vocês acham que isso acontece, gente? Primeiro o clarão, depois vem o trovão. Primeiro você vê, depois você escuta. Bom, quem respondeu que está relacionado com a velocidade da luz, está correto. Perceba que a velocidade da luz ela é mais rápida do que a velocidade do som. Por isso que você, quando cai um raio, você primeiro vê o clarão e só depois é que você escuta o trovão. Tá? Então os raios, pessoal, eles podem causar incêndios em ambientes naturais e urbanos. E também eles podem danificar equipamentos elétricos, causar ferimentos e morte de diversos seres vivos. Mas como evitar esses problemas? Como evitar que isso aconteça? Gente, para evitar esses problemas, a gente utiliza uns equipamentos que são conhecidos como para-raios. Que esses para-raios eles são instalados em altos de algumas construções. Tá, gente? Então, os para-raios eles são instalados principalmente no telhado de edifícios. E ele é uma haste metálica. Tá? E essa haste metálica ela atrai as descargas elétricas e espalham ele para o solo, né? Conduz as descargas direto para o solo. É assim que ele protege as construções dos seres vivos. Tá? Então, é muito importante um para-raio em uma residência, por exemplo, que é muito alta, né? Ou em um campo aberto, né? Porque é para poder espalhar essa descarga elétrica. Tá. Gente, mas a ocorrência dos raios ela está associada a uma coisa que a gente chama de eletrização. Mas existe umas outras atividades que a gente também consegue produzir esse processo de eletrização. Por exemplo, se você pegar um monte de folha de papel e picar eles em pedaços, e pegar uma caneta, né, uma caneta plástica, e você várias vezes enfergar essa caneta no seu cabelo. Quando você pegar a caneta e for aproximar a caneta dos pedaços de papel, você vai observar o quê? Você vai observar que os papéis eles vão grudar na caneta. Esse tipo de fenômeno, gente, está relacionado a uma coisa que a gente chama de processo de eletrização por atrito, né? Como assim, professor? O nosso corpo ele pode se eletrizar por causa do atrito de nossas roupas com os materiais. Então essa eletrização ele pode ser percebida quando a gente troca de objeto metálico com outra pessoa e também levamos um pequeno choque elétrico, tá? Então, como eu falei para vocês antes, o nosso corpo ele é um condutor de eletricidade. Então, quando você, por exemplo, está com a descarga elétrica diferente de outra pessoa e vai dar um objeto metálico, uma moeda, né, um copo de metal para essa pessoa às vezes leva um choque.
né? Por quê? Porque aquele objeto está eletricidade, está eletrizado, desculpa, está eletrizado, né? E esse processo de eletrização, gente, ele é conhecido desde o século VI a.C. Então acreditava que o filósofo, que era conhecido como Tales de Mileto, que era um grego, que era filósofo e matemático, ele percebeu que tinha um material chamado âmbar, certo? E o âmbar ele atraía pedaços de palha e folha, após ele ser atritado com outros animais. Você também pode fazer, por exemplo, pegar um pedaço de tecido e atritar, digamos, na mesa, e for encostar próximo do seu braço, o pelo do seu braço ele vai ficar para cima, né? Porque aquela toalha, né, de tecido, ali, aquele tecido, ele está em eletricidade. Está diferente do material que está na sua pele, né? Dos seus pelos. Ok, gente? Âmbar, gente, ó, é um termo. Âmbar. O termo eletricidade ele se originou da palavra elétron, que significa âmbar, né? Interessante, né? Pessoal, ó, acesso à energia elétrica. Aqui é um questionamento sobre cidadania, tá? Dúvidas sobre isso, pessoal, pode perguntar, tá? Eu vou tirar a dúvida de você. Então, ficou claro aí, né? Temos aí os processos de eletrização. A eletrização ele pode se dar, né, através das modificações de forças, né? Seja uma força centrífuga, que isso é assunto para outra área, força mecânica, né? Energia mecânica, energia centrífuga, certo? E isso a gente transforma em energia elétrica. Isso aí são as transformações de energia. Só quero que vocês entendam o que é eletricidade, ok? Então vamos lá. O acesso à energia elétrica. Você já imaginou vivendo sem energia elétrica? Essa é a realidade de milhares de famílias brasileiras que ainda não têm acesso à eletricidade. A maioria dessas famílias, elas vivem em áreas rurais, nas regiões do norte do país. E também algumas do nordeste, né? Cá entre nós, que o nosso nordeste não é tão desenvolvido assim, comparado com outras regiões do Brasil. Atualmente, pessoal, existem programas governamentais que visam, né, levar energia elétrica a essas populações. Além do conforto que a energia elétrica ela também oferece, além do conforto, né, a energia elétrica ela também oferece oportunidade de desenvolvimento para aquela região, e viabiliza a industrialização, melhora a saúde, a educação e a segurança, entre outros benefícios. Então, a energia elétrica, gente, é um direito de todos, tá? Todos os brasileiros têm direito à eletricidade, ok? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, me mandem as atividades, ok? A nossa próxima aula será sobre geradores elétricos, que se inicia-se na página 226. Tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.